Olá pessoal, eu sou o professor Marconi, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, ainda estamos tratando da unidade temática dos números e abordando o assunto contagem. Nós vamos propor nesta aula um exemplo um pouco mais concreto com o intuito de facilitar o entendimento. Então nós temos aqui dois conjuntos de peças. Eu tenho o conjunto das peças rosas e o conjunto das peças azuis. E o problema proposto é o seguinte: de quantas formas diferentes eu posso associar uma peça do conjunto das peças rosas com uma peça do conjunto das peças azuis. Então, por exemplo, a associação entre o triângulo e a florzinha é uma associação possível. Essa aqui é uma das possibilidades. Uma peça do conjunto das peças rosas e uma peça do conjunto das peças azuis. Outra possibilidade seria associar o círculo com o quadrado. Então, uma peça do conjunto das peças rosas, uma peça do conjunto das peças azuis. Só que eu quero fazer todas as associações possíveis, ok? Então, mais uma vez, nós vamos separar esse problema em escolhas. Nós temos duas escolhas para serem feitas. Eu posso começar pelo conjunto das peças rosas ou começar pelo conjunto das peças azuis. Isso não vai fazer diferença no final. Então vou começar pelo conjunto das peças rosas. A primeira escolha é escolher uma peça do conjunto das peças rosas. Então escolher uma entre essas três peças aqui. Escolher o triângulo, o círculo ou a estrela. Então, para a primeira escolha, nós temos três possibilidades. Ela pode ser realizada de três modos distintos. Então, vamos supor que eu escolhi o triângulo, ok? Agora eu preciso fazer minha segunda escolha, que é escolher uma peça do conjunto das peças azuis para formar um par com o triângulo e montar essa associação cumprindo as condições estabelecidas. Para tomar essa segunda decisão, para fazer essa segunda escolha, eu também tenho três possibilidades. Eu posso escolher o quadrado, posso escolher a letra B ou posso escolher a flor. De fato, o triângulo ele pode se associar ao quadrado, então essa aqui seria uma possibilidade. Eu poderia associar o triângulo com a letra B, seria outra possibilidade, e eu poderia associar o triângulo com a flor, seria uma terceira possibilidade. Então, fixada uma peça do conjunto das peças rosas, eu tenho três possibilidades de formar um par de peças cumprindo as condições estabelecidas. Será que se, ao invés de escolher o triângulo, eu tivesse escolhido, por exemplo, o círculo, a quantidade de possibilidades mudaria? Se eu fixar o círculo, eu continuo podendo associá-lo ao quadrado, à letra B e à flor. Então, quando eu escolho o círculo, eu continuo também tendo três possibilidades de montar uma associação de peças cumprindo as condições estabelecidas. De igual maneira, se eu escolher a estrela, eu também posso associá-la ao quadrado, à letra B ou à flor. Então, repare, eu tinha três possibilidades para tomar a minha primeira decisão, para fazer a minha primeira escolha, que era escolher uma peça do conjunto das peças rosas. Escolhido qualquer uma dessas três, não importa se é o triângulo, o círculo ou a estrela, para cada uma delas que eu fixar, eu terei três possibilidades de associação com as peças do conjunto das peças azuis. Então, se eu observar novamente as duas escolhas que nós fizemos, para a primeira, escolher uma peça do conjunto das peças rosas, três possibilidades. Para a segunda, escolher uma peça do conjunto das peças azuis, também três possibilidades. Se eu multiplicar 3 vezes 3, o resultado será
9, que representa o total de maneiras de nós fazermos a associação entre as peças, cumprindo as condições propostas. De fato, vamos recapitular aqui, ó. Triângulo e quadrado é uma, triângulo e letra B é 2, triângulo e flor, 3. Se eu escolho círculo, círculo e quadrado é mais uma, então 4. Círculo e letra B, 5. Círculo e flor, 6. Se eu pego a estrela, estrela com quadrado, 7. Estrela com a letra B, 8. Estrela com a flor, 9. Então, se eu multiplico as possibilidades de realização das duas escolhas, eu encontro o total de possibilidades de resolver este problema. Mas é importante que você esteja atento com uma condição. Depois que eu fiz a primeira escolha, que foi escolher uma peça no conjunto das peças rosas, não importa a escolha que eu tenha feito, se foi a estrela, se foi o triângulo, se foi o círculo. Para cada uma dessas escolhas fixadas, eu continuava tendo um mesmo número de possibilidades de associação aqui. Para a estrela, 3. Para o triângulo, 3. Para o círculo, 3. Isso é importante ser observado para que nós possamos aplicar esse princípio de contagem, chamado princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Você separa o seu problema em tomadas de decisão, em realização de escolhas, verifica de quantas formas você pode fazer cada uma das escolhas, com o detalhe que eu falei agora, né? Feita uma escolha, você tem que ter o mesmo número de possibilidades para cada uma delas depois que você fez a primeira. Então você pode multiplicar esses números para encontrar o resultado final. Então, recapitulando aqui, a minha primeira escolha foi uma peça do conjunto das peças rosas. Eu tinha 3 possibilidades. Escolhida uma dessas peças, eu precisava escolher, associá-la, né, a uma peça do conjunto das peças azuis. Eu precisava escolher uma peça do conjunto das peças azuis, o que também pode ser feito de 3 maneiras diferentes. 3 vezes 3, 9, o total de possibilidades para resolvermos esse problema. Então, esse princípio que nós utilizamos é o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo.